Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 60. Instruções para seres humanos civilizados. Repitam, por favor. Dhatava, Avaya Vitvat, Chat, Tatmatra, Avaya Vai, Vina, Na, Syu, Hi, Asati, Avayavini, Asan, Avayava, Antata, Dhatavo Vaya Vitvacha, Tanmatra Vaya Vairvina, Nasyur Hyasat Avayavni Asamavayavon Datava, os 5 elementos, Avayavitvat, sendo a causa da concepção corpórea, Cha e Tatmatra, os objetos dos sentidos, som, paladar, tato, etc. Avayavai, as partes sutis, Vina, sem, Na, não, Syu, podem existir, Ri, na verdade, asati, irreais, avayavini, na formação do corpo, asan, não existindo, avayava, a parte do corpo, antata, no final. A tradução é a seguinte: porque é formado de 5 elementos, o corpo não pode existir sem os objetos sensoriais sutis. Portanto, como o corpo é falso, os objetos dos sentidos, naturalmente, também são falsos ou temporários. Não tem significado este verso. E aqui tem um tema interessante, que é do Vedanta Sutra. É bem explorado pelo Vedanta Sutra, que é o Sutra, ou a parte das escrituras sagradas. Resumido, o Sutra tem a característica de usar poucas palavras para expressar um tipo de pensamento. Por isso os sutras sempre requerem uma explicação ampla. O Vedanta Sutra é o sutra que apresenta o sumum bono de todo o conhecimento védico. Então, no Vedanta Sutra se trata desse tema, os 5 elementos, o corpo, os objetos sensoriais. E aqui está se descrevendo que o corpo não pode existir sem os objetos sensoriais, porque é formado de 5 elementos: terra, água, fogo, ar, éter. Então, como ele é material, ele também exige uma situação material até para existir. Então, os alimentos, por exemplo, os alimentos também são combinações desses 5 elementos. E aí o corpo requer alimento para poder subsistir. Então, mas na segunda parte aqui do verso diz que o corpo é falso e os objetos dos sentidos naturalmente também são falsos. Então, aqui tem uma característica interessante na filosofia védica, porque embora haja uma diferença entre falso e temporário, a palavra falsa aqui está sendo usada como temporária. Tanto que no final aqui do verso, a tradução apresenta os sentidos naturalmente também são falsos ou temporários. Então, é temporário, é diferente de ser falso. É temporário porque ele tem um tempo de validade limitado e um dia ele vai deixar de existir. E a alma espiritual que está dentro daquele corpo, que usou daquele corpo para poder interagir, adquirir experiência material, etc., não vai poder contar com
com aqueles sentidos materiais, com aquele corpo material. Então, nesse sentido, por ser temporário, então, no sentido mais amplo da expressão, se diz que ele é falso. Mas existe uma linha na filosofia que aceita como falso, como sendo Maya, como sendo tudo Maya, tudo uma ilusão, não apenas no sentido temporário, mas também que não existe. O mundo material existe temporariamente. De fato, ele existe, porque os elementos materiais que residem no Pradana, que é o substrato original da criação material, esses elementos materiais, quando ocorre o fenômeno da criação, esse Pradana se expande e se manifesta como a natureza material manifesta, toda a criação manifesta, na forma de Prakriti, a natureza material. Então, os sentidos existem e o corpo material existe, não deixa de existir. Mas o trabalho ou a atuação de tudo isso, de toda a criação material, é uma atuação fora da realidade transcendental. Então, a criação seria uma manifestação fake, para usar uma expressão moderna. Uma manifestação barata. Prabhupada diz que é um reflexo pervertido da existência espiritual. Mas nós aqui nos iludimos com esse reflexo pervertido. Pensamos que somos o corpo e criamos teorias, filosofias. Mesmo no processo de autorrealização, porque, como os Vaishnavas apresentam, nós podemos ser vítimas da ilusão material, porque podemos pensar que tudo isso tem uma importância maior do que na verdade tem. A grande importância do corpo material, especialmente o corpo humano, é poder se posicionar na conquista dos objetivos espirituais. Se a conquista dos objetivos espirituais não é garantida pelo esforço espiritual, pelo esforço da pessoa, então ela realmente vive uma experiência de Maya, de ilusão material. E é como geralmente nós ficamos. Nós perdemos muito tempo, um determinado momento, nós pensamos, que arrependimento. Como poderia ter sido diferente? Como eu poderia ter tomado uma atitude diante dessa energia ilusória? Como eu poderia ter tomado uma atitude e ter modificado a minha conduta e ter então conquistado definitivamente os objetivos espirituais? Então, mas o tempo já passou, o tempo não devolve, porque o tempo faz parte de toda essa história, de todo esse teatro existindo aqui. Então, falso e temporário precisa ser compreendido perfeitamente para que nós evitemos cair no impersonalismo e também evitemos nos envolver com o que é temporário como se fosse a existência eterna. Isso é importante para nós, essa discriminação é recomendada e podemos tomar a atitude de, através desse discernimento, agir coerentemente de acordo com o objetivo espiritual que é reservado para a alma espiritual corporificada. Mas a alma corporificada nem sempre aceita. Existem 8.400.000 formas de vida. Poucas são aquelas capacitadas para a experiência espiritual consciente. São 400.000 formas humanas. Dessas 400.000 formas humanas, poucos seres humanos estão dotados da motivação pessoal, do desejo de avançar espiritualmente. E entre esses que estão dotados do desejo, poucos são aqueles que se
determinam a conquistar, a satisfazer o desejo espiritual que vive neles e aceitar os compromissos que derivam do desejo de autorrealização espiritual. Então, o mundo, a grande maioria, dentro da criação material, está iludida por essa natureza temporária da criação material. E o trabalho daqueles que seguem o Parampará é levar para as pessoas o conhecimento com o qual elas possam despertar da ilusão material. Esse é o nosso trabalho. Levar para as pessoas isso. A mensagem que vem do Parampará, com a qual elas possam se libertar da ilusão material. O primeiro trabalho nem é esse, né? O primeiro trabalho é nós próprios nos salvarmos dessa situação. Nós nos convencermos disso tudo. E a segunda parte é ajudar as pessoas. As pessoas precisam de ajuda e merecem ajuda, porque elas estão na forma humana. Só por estarem na forma humana, elas merecem ajuda. Às vezes, a gente ajuda até animais, a gente dá praçada para os animais, a gente protege para que o ciclo de vida deles não seja interrompido. Todo devoto Vaishnava se preocupa com isso. Às vezes, um animal insignificante, sob o ponto de vista do sistema que vivemos, como uma formiga. Então, nós evitamos matar essa formiga desnecessariamente. O Vaishnava tem essa tendência para que ela possa viver o seu ciclo natural e então evoluir dentro da evolução da sua espécie, ela possa evoluir e chegar até a forma humana. E chegando na forma humana, então, o nosso compromisso é firmado de ajudar as entidades vivas que estão na forma humana e que podem se desenvolver espiritualmente. O trabalho é muito difícil. Quando nós nos organizamos na forma de instituições, como é o caso da instituição criada por Prabhupada, dificuldades específicas surgem também. E nós precisamos encarar essas dificuldades com o posicionamento filosófico. Nós não podemos esquecer a filosofia e buscar o aperfeiçoamento institucional, porque o aperfeiçoamento institucional sem a filosofia da consciência de Krishna vai ser uma experiência material a mais. Nós podemos, portanto, criar uma instituição de natureza transcendental, que as pessoas sejam cuidadas, que estejam sempre ouvindo a respeito das glórias de Krishna, dos passatempos de Krishna, para que elas possam tomar as suas decisões e, através do seu próprio desejo, sua própria vontade, elas possam então cuidar de si mesmas. Bom, esse é um tema bastante interessante. Nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.